Eu gostaria de estabelecer o seguinte: vou dar um tempo de 2 minutos para cada um que vão falar, até porque senão não chegaremos no final dessa lista. Temos 1 hora e alguns minutos aqui para seguir. Então, com esse período de 2 minutos, eu queria já dar sequência a esses debates. Posteriormente, eu vou abrir a palavra para cada um dos palestrantes e seguimos aqui com a conferência, com o nosso foro. Por ordem de inscrito, o primeiro foi o vereador Gilmar Santiago. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar a mesa aí na pessoa do Nabil aí, convidado aí. E queria abrir, Nabil, dizendo que em São Paulo se fez um plano diretor completamente diferente, né, do método utilizado dos planos diretores aqui em Salvador. Tanto os anteriores como o atual, conduzido pela Prefeitura. Se a Vossa Excelência não concorda, se escreve e fala. Exatamente na contramão do que foi feito em São Paulo, foi feito os planos diretores anteriores, e acho que esse vai no mesmo caminho, na medida em que aquilo que pressupõe o Estatuto da Cidade, que é a participação popular, certo? Tem sido feito aqui em Salvador de uma forma completamente enviesada. E acho, inclusive, que esse fórum aqui, apesar de estar o auditório cheio, é um sintoma disso. Estou sentindo a ausência aqui das dezenas de movimentos sociais que discutem o direito à cidade, movimento de moradia, que não estão presentes, de entidades da luta ambiental. E, portanto, acho que essa oportunidade aqui é uma oportunidade para a Prefeitura rever esse caminho e construir mecanismos que possam, de fato, legitimar o PDDU de Salvador como um plano diretor que possa dialogar com o conjunto da cidade. Os planos diretores anteriores só olharam para 2 partes da cidade, a orla e a paralela. Né? Ou seja, em que a palavra de ordem era sempre a verticalização. Nenhum dos instrumentos urbanísticos previstos no plano diretor foram utilizados até então. E agora a gente tem o debate da outorga onerosa, que querem alterar o cálculo, né? E que a sociedade, por exemplo, que paga o seu IPTU utilizando um determinado parâmetro, né? Mas o debate que está colocado hoje é os empresários do setor imobiliário, que têm legitimidade, mas que querem impor, né? E essa é a proposta da Prefeitura, um outro mecanismo de cálculo, quer dizer, diferenciado daquilo que é o cálculo previsto para o conjunto da cidade. Me chamou a atenção, Nabil, para concluir, me chamou a atenção na sua apresentação a questão do plano de metas. Ou seja, como é que cada gestor, durante os 4 anos de governo, faz uma relação, né, com o plano diretor em vigência. Ou seja, como é que a gestão atual dialoga com o plano diretor que está em vigor, que é o plano diretor de 2008. Né? E vou dar um exemplo. No projeto de alteração da outorga, a Prefeitura agora quer acabar com o Fundurbis, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é um dos instrumentos fundamentais para que você tenha recurso para fazer a política de habitação de interesse social. Portanto, eu queria finalizar dizendo que esse evento de hoje, com a sua presença, sirva para iluminar a Prefeitura, para rever esse caminho, para que a gente possa, de fato, né, de acordo com a realidade da cidade, porque cada plano diretor tem que refletir a realidade social de cada cidade, e essa que é uma cidade, né, onde a desigualdade social, né, é a tônica da nossa cidade, tem que ser o eixo central de um plano diretor para que a gente possa ter, de fato, né, plano diretor que dialogue com a realidade social, que tenha planos de metas, né, projetar para 35, 40 anos, mas daqui nos próximos 4 anos, o que é que vai ser feito de acordo com o plano diretor que vai ser elaborado e decidido pela cidade. É isso aí. Obrigado. Próximo na ordem de inscrição, senhora Guida.
Boa tarde, senhores. Boa tarde, mesa. Eu vou fazer algumas... meu nome é Guida, eu sou do Grupo de Trabalho Participa Salvador. Vou fazer algumas perguntas. Pergunta para o senhor Nabil. A Prefeitura de Salvador mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei de número 201/2014, que pretende extinguir o Fundurb, sem passar pelo Conselho da Cidade e desconsiderando a tramitação exigida pelo plano diretor vigente. Qual a importância do Fundurb para garantir a implementação do PDD-U e a função social da propriedade urbana? O senhor pode dar exemplos da importância do Fundurb no plano diretor estratégico de São Paulo? Pergunta para a senhora Camila. A chamada cota de solidariedade, em que os grandes empreendimentos contribuem para a habitação de interesse social em suas proximidades, é um instrumento que pode ser reproduzido pelo PDD-U de Salvador? Quais outros instrumentos de política urbana podem ser utilizados para garantir um maior mix de usos e mix social de todas as áreas da cidade, reduzindo as distâncias e as necessidades de deslocamento? E, por fim, pergunta para o senhor Silvio Pinheiro. A grande maioria dos instrumentos urbanísticos definidos no PDD-U de 2008 não foram aplicados até hoje. A exemplo, o IPTU progressivo, as operações urbanas consorciadas, a contribuição de melhorias, o Transcom para patrimônio histórico, o estudo de impacto de vizinhança e suas medidas mitigadoras que equilibram o impacto gerado pelos empreendimentos. Ou foram alterados na sua essência, como o Transcom, o Fundurb, o Conselho da Cidade, o Coman, sem a tramitação adequada prevista pelo próprio PDD-U vigente e outras leis. A pergunta é: como a Prefeitura Municipal de Salvador pretende garantir que, a partir do novo PDD-U, os instrumentos urbanísticos serão aplicados e orientados pelo interesse público e não pelos interesses do mercado imobiliário? Grato. Obrigado, senhora Guida, pelo tempo. Próximo inscrito, senhora Laila. Boa tarde a todos e a todas. Sou Laila, urbanista, pesquisadora da UFBA e professora da Faculdade de Uxal. Bom, gostaria de perguntar o seguinte. Quando que nós vamos, de fato, debater um plano diretor na perspectiva da cidade que queremos? Plano diretor não significa eleger instrumentos urbanísticos para atender o mercado imobiliário. Foi o que a gente fez aqui. Elegeu 3 instrumentos urbanísticos, só que a palavra que eu ouvi foi produção. Salvador, de 2000 a 2010, licenciou 325 mil metros quadrados. Nós temos um vasto patrimônio urbano edificado. Então, eu gostaria de saber o que está sendo pensado em termos do patrimônio edificado que a gente tem. Por fim, eu gostaria de saber também qual é a leitura de cidade. Nabil, quando fala do plano diretor, ele traz uma leitura de cidade e traz quais são as estratégias de cidade que se quer ter na perspectiva de uma cidade inclusiva. Por último, eu gostaria de falar sobre o projeto Linha Viva. Foi enviado para a Câmara Municipal o projeto da linha expressa Linha Viva pedagiada, que é uma linha que secciona a cidade, que atinge cerca de 10 mil pessoas e que nada a ver, esse projeto não tem nada a ver com o conceito de cidade includente, e cidade pensada para a mobilidade urbana. Então, eu gostaria de saber qual é a coerência de discutir plano diretor, se vários projetos que estão sendo encaminhados para a Câmara estão completamente dissociados de um instrumento de planejamento que é plano diretor e que está completamente sem nenhum nexo. Obrigado. Próximo na descrição, senhor Mozart. Boa tarde a todos e a todas. Sou Mozart, sou técnico da Câmara de Vereadores, da Comissão de Planejamento Urbano. Me contempla já a parte do que foi falado. Eu gostaria de perguntar também ao senhor Silvio Pinheiro o que é que o Plano Salvador 500, o PDD-U, está prevendo em relação às habitações de interesse social, que são uma preocupação da nossa cidade. E uma outra coisa muito importante é se, ao cobrar o cálculo da outorga onerosa para uma pessoa, um pequeno construtor com um valor, e para o grande construtor com um novo valor abaixo. Isso não fere o princípio da isonomia? Você ter duas cobranças do mesmo procedimento para pessoas distintas? Uma pessoa normal, uma pessoa que quer construir, um pequeno construtor, ele vai pagar a outorga onerosa a partir da fórmula anterior. O atual, ele não vai
a proposta atual não tem um desconto? Não é isso que está lá colocado? Ele não fere a isonomia nessa diferença? Obrigado, senhor Mozart. Próximo em ordem de inscrição, senhora Lídia. Eu queria pedir desculpa, até porque a relação que me passaram só tem os primeiros nomes e, portanto, eu peço desculpa de não qualificar. A ordem o senhor vai chamar todas as pessoas, vai ser de 5 em 5 rodadas, porque fica mais fácil de acompanhar. Essa é a quinta pessoa. Obrigado. Então, senhora Lídia, então, aqueles que eu estou chamando por primeiro nome, que puder, enfim, se apresentar e falar da instituição que representa melhor. Senhora Lídia. Eu sou Lídia Santana, arquiteta, servidora da Prefeitura Municipal de Salvador, doutora em arquitetura e urbanismo pela FAUFBA. Para o senhor Nabil, o senhor, na condição de vereador do Partido dos Trabalhadores, foi relator do projeto de lei de São Paulo, o senhor apoiou e defendeu as cotas de solidariedade e chegou a comparar a sua aplicação a outros programas que estão acontecendo lá fora, a exemplo da cidade de Nova York. Só que revendo a literatura e as publicações a respeito desse programa que existe em Nova York e em outras cidades dos Estados Unidos, a gente vê que ele é muito diferente do que está se propondo no Plano Diretor de São Paulo. Lá em Nova York, por exemplo, são delimitadas zonas poligonais em que as cotas de solidariedade, o zoneamento inclusivo é permitido. Também aí não estão incluídos os empreendimentos novos, comerciais e de serviços, ou seja, não residenciais. Ela se aplica apenas para os empreendimentos residenciais. Também vemos que ela não é obrigatória em Nova York, ela é estimulada, incentivada através de bônus de densidade, através de isenção de taxas, de isenção de impostos e mesmo de elevação de gabaritos. Portanto, não é como a de São Paulo, que destina 10% apenas de bônus, sendo que esses 10% têm que ser arcados, pagos mediante o corpo oneroso, que não dá para cobrir sequer o custo dessas habitações, dessas unidades destinadas às cotas de solidariedade. Nós vemos também que a renda da população destinada às cotas, ela varia entre 30% a 80% da renda média da área onde essa zona se localiza. Ou seja, isso, convertendo para o real, dá uma média de 9 mil a 26 mil, vou concluir, reais de renda para as classes, para as habitações acessíveis. Daí que a diferença é que aqui, essas cotas, como está no plano de São Paulo, é destinada para a faixa de renda de 0 a 6 salários mínimos. Não existem muitas dúvidas com relação à aplicabilidade, mesmo a viabilidade dessas cotas, dessa proposta, para uma situação em que a gente vive no Brasil de recessão econômica e de um crescente aumento do custo da habitação, sobretudo para a população, para as camadas médias de renda da população. Então eu tinha aqui algumas perguntas, mas infelizmente meu tempo muito curto. E eu coloco aí essas questões, dessas diferenças para... Doutora Lídia, pode formular por escrito, encaminhar e aí os palestrantes depois poderiam disponibilizar isso, poderiam publicar inclusive no site, já informando que o conteúdo dessas 3 apresentações já está disponível também no site. Perfeito, eu vou encaminhar aqui com relação às cotas de solidariedade e com relação às alterações na outorga onerosa, que também foi muito elevada, cerca de 60% a 70% do custo dos novos lançamentos, né? Isso vai incidir mais ou menos dentro desse percentual, e isso tem sido um motivo de várias preocupações, não só do setor imobiliário, mas também das camadas médias de renda. Obrigado. Então, encerrando um bloco de 5 exposições, vamos passar a palavra para o senhor Silvio Pinheiro para, em bloco, também responder os questionamentos formulados. Senhor Silvio. Eu vou tentar aqui sintetizar alguns pontos com referência à comparação do Salvador 500, desse plano Salvador 500
do PDDU e Novos com o passado, da mesma forma que eu disse anteontem na audiência pública, com todo respeito à posição do vereador Gilmar Santiago, que eu tenho profunda admiração, ele sabe disso e respeito, eu não aceito qualquer tipo de comparação, seja pelas pessoas que estão trabalhando, seja pelo formato, seja pela disposição de ouvir, de discutir, de participar, de dialogar com a sociedade. E isso não é de hoje, isso começou desde agosto, nós já passamos para a Oficina dos Bairros. Esse é um fórum setorial, então quando se questiona a falta de participação popular num evento como esse, não é por limitação nossa, nós temos procurado fazer os eventos em locais com fácil acesso, com boa forma de chegar. Hoje foi um dia típico, realmente teve muito trânsito, teve um acidente de manhã que imobilizou a cidade. Com relação, então eu já não aceito essa comparação, acho que não se aplica, tenho plena convicção, e as pessoas que estão no dia a dia, sobretudo alguns que estão frequentando cada um dos eventos, as oficinas dos bairros, as audiências, esses fóruns todos, podem testemunhar. E aí já fica o convite, vereador, para que o senhor se faça mais presente ainda, o vereador atuante, que tem muito que contribuir, como outros vereadores já têm feito. Esse é um papel que lhe cabe e acho que você pode engrandecer ainda mais o nosso debate. Com relação o que nós pretendemos no PDDU, incluir no PDDU, com relação aos instrumentos de política urbana, a questão das ex, esse PDDU, e aí, casa com o que eu falei há pouco, não está sendo construído no gabinete da Secretaria de Urbanismo, nem na Fundação Mário Leal Ferreira, nem em escritórios de arquitetura, nem em escritórios de empresa do mercado imobiliário. Esse plano diretor será construído por todos nós. Então, me perguntar, enquanto nós estamos ainda no início, fazendo os estudos básicos, fazendo as primeiras audiências públicas, as primeiras coletas de dados, aqueles dados primários, seria ainda, eu estaria aí atropelando, colocando o carro à frente aos bois. Então, afasto também isso. Então, a gente que vai construir, acho que nós pudermos, essa é uma posição pessoal minha, deixar regulamentado já o próprio corpo do PDDU, com relação aos instrumentos de política urbana, sobre a aplicabilidade deles, eu acho que convém, como foi feito em São Paulo e foi explicado pelo secretário Nabil. Então, essa é uma opinião pessoal, mas que não quer dizer que vai ser a que prevaleça, até porque isso passará pelo um longo processo de discussão com a sociedade, depois com a Câmara de Vereadores. Lá, o professor Nabil estava me explicando que inverteu-se um pouco, o processo fez-se um prazo maior na Câmara de Vereadores do que no Executivo, por uma decisão estratégica, até para acelerar o processo, e o Executivo interagindo com a Câmara ao longo desse processo, é algo a se pensar também. Com relação a alguns projetos que a arquiteta, me passou agora o nome, Laila, sugere estar esvaziando o plano diretor, não é o nosso entendimento. Com relação, entendo que pode estar se referindo à linha viva e ao projeto do Paulo Onerosa. No nosso entendimento, são dois projetos que independem do plano diretor, assim como está sendo feito as linhas vermelha e linha azul pelo governo do Estado, assim como o projeto do metrô também feito pelo governo do Estado, poderiam estar dentro do PDDU. Lógico, se você puder fazer tudo casado, é muito bom, mas em alguns momentos a gente tem que ajustar. Para tentar manter o espírito dos 2 minutos, com relação ao forma onerosa, o cálculo desigual, não, pelo contrário. O cálculo é o mesmo, a fórmula é a mesma, aplica-se da mesma forma. O que há é uma planilha, um anexo de um fator que onde o desconto é maior, aonde não, onde o VUP, o interesse imobiliário, é mais baixo, pelo contrário. Aonde há o maior interesse imobiliário, haverá o maior pagamento do outorga, ou seja,
naquela lógica que a gente viu naquele slide, onde há o maior interesse imobiliário, onde há uma maior procura pelo aumento do potencial construtivo, nós estamos reduzindo o desconto. Então, ali já há uma forte demanda, não há razão da prefeitura incentivar tanto. Aonde não há tanta demanda, a gente está procurando incentivar e, como eu disse, faço a defesa desse projeto, porque esse projeto importa em empregos, em manutenção da cidade. A cidade é uma cidade voltada para os serviços, e os serviços da construção civil são muito importantes na cadeia produtiva da cidade. Tem gente que pode achar que não. Essa é uma posição minha, eu entendo e faço a defesa com toda a convicção. Acho que, com relação aos pontos, acho que se tiver alguma coisa faltando... Obrigado. Professora Camila? A pergunta que me ficou foi para comentar a cota de solidariedade, e aí eu vou comentar a pergunta e vou aproveitar e fazer um comentário sobre o que a Lídia falou. Eu acho que a cota, do jeito que ela está colocada em São Paulo, ela se aplica a empreendimentos maiores que 20 mil metros quadrados de área construída computável e a 40 mil metros quadrados de área total. São empreendimentos de um determinado porte que podem ter, sim, como abarcar ou considerar essa carga adicional ou introduzir as unidades habitacionais de interesse social dentro do próprio empreendimento. Eu não sei o que isso representa no mercado de Salvador, né? Eu imagino que a quantidade de empreendimentos de um determinado de grande porte não seja tão expressiva na cidade. Então, e a cota aí assim, em São Paulo, do jeito que ela está agora, a gente está esperando uma regulamentação. Mas eu tenho um projeto que seria interessante colocar a cota do lado do metrô, e a gente conseguiria fazer uma unidade para público de até 6 salários mínimos, só que sem vaga de garagem, então eu conseguiria viabilizar dentro do público e tal. Cria-se um mercado que não existia. Então a cota pode ajudar no sentido da indução que a Lídia estava falando, e não só como obrigação, porque a área construída da cota sai de graça no terreno, porque ela é não computável. Então ela tem essa condição. O que acontece? A gente tem um limite de 400 unidades na legislação geral. Então o empreendedor teria que abrir mão das unidades mais rentáveis para fazer a cota. Não vai fazer a cota, vai pagar a taxa em vez de fazer a cota. Mas aí, sempre que a gente, eu não estudo mais política habitacional faz um tempo, já estudei isso em algum momento da minha vida. Mas a gente sempre tem que pensar numa cesta de produtos. Então não adianta, a cota não resolve nada, ela ajuda, né? Além da cota, outro instrumento tão mais importante é as EIs. Eu não conheço a condição de vocês, mas eu acho que vocês têm mais EIs para congelar determinadas situações do que EIs de provisão habitacional, dizer que são as vezes para trazer as pessoas onde estão emprego. Esse também é um instrumento importante, muito difícil de implementar, né? Porque você vai marcar o terreno de alguém como vocês, mas tem que ter critérios para isso, para fazer. Enfim, os instrumentos de incentivo, eles servem para uma porção do mercado que em geral não é a porção mais séria do déficit, mas que também é uma porção do mercado que, se a gente olha, tem uma publicação da Caixa Econômica Federal super interessante sobre isso, que a fatia de gente de demanda solvável, que é a população que ganha de 5 a 10 salários mínimos, é uma fatia não é tão grande quanto a de 0 a 3, mas é uma fatia expressiva e que muitas vezes está fora do mercado formal de habitação ou só encontra soluções no mercado na periferia, né? Então, por isso que às vezes prefere ficar vivendo numa condição precária mais perto do que morar muito longe. Então, esses instrumentos que trabalham mais com o mercado, eles podem ser importantes para esse mercado de renda intermediária. O mercado fazer 0 a 3 é muito difícil só com um programa que a gente vê, que não vamos discutir aqui, mas que é como Minha Casa Minha Vida, que foi muito dinheiro, enfim, muito subsídio para fazer 0 a 3. Então, tem que trabalhar sempre com cesta. Cota não resolve, eu não sei se cota é um instrumento adequado para Salvador, que é a tua pergunta, por conta da questão do porte dos empreendimentos, talvez seja uma batalha muito grande para um resultado muito pequeno. E acho que vocês têm que pensar sempre como cesta de solução para trazer a habitação para dentro, para lugares melhores da cidade. Obrigado, professor Camila. Professor Paulo. Bom, tem várias questões aqui que poderia estar comentando. A pergunta específica da Guida aqui é sobre o Fundurb, né, se não é importante para o plano diretor e comentar a respeito da sua extinção. Eu não conheço o projeto todo, né, o projeto de lei do autor Vanerosa. Agora, por que no nosso caso lá, quer dizer, no
temos um Fundurb que foi criado no Planetor em 2002 e ele recebe, a principal fonte dele é a outorga onerosa. E ele tem um conselho. Na verdade, vamos assim, qual a importância de ter o fundo? Primeiro, é segregar o recurso, quer dizer, ele não ficar no caixa geral da prefeitura. Não sei como é que está sendo pensado isso aqui. Talvez pudéssemos até discutir isso. Só para esclarecer, professor Nabil, na verdade o que nós estamos propondo é a manutenção das limitações de uso, os valores apurados com outorga permanecem com a mesma destinação que hoje é utilizada e replica o que está estabelecido no Estatuto das Cidades. Com relação, não se mistura com as demais fontes, e o que nós estamos tirando, e ele também está vinculado, certo? Mas ele deixa de estar sendo aprovado pelo fundo, porque tem que ter, como o senhor falou, uma gestão própria de um fundo, toda uma sistemática própria de um fundo, e passa a ser aprovado na lei, na LOA, anualmente pela Câmara de Vereadores, aí com rubrica própria, com fonte própria, totalmente desassociado do orçamento geral. É isso que está sendo proposto hoje. Então, quer dizer, eu acho que o que eu ia falar é o seguinte: eu não acho que o Fundurb, quer dizer, ter o fundo é fundamental. O que eu acho que é fundamental, pelo que o secretário está dizendo, isso vai ser discutido na LOA, é a destinação dos recursos, para onde ele vai e qual é o grau de debate, de discussão que se tem sobre isso com a sociedade. Claro que o orçamento, em tese, depende de como é feito o orçamento, como é que é destinado o orçamento. Ele tem que ser aprovado pela Câmara e, portanto... E a segunda questão, que é o avanço que nós demos no Plano Diretor de São Paulo, que foi sair de uma regra geral e aí garantir uma espécie de reserva específica de recursos. Então, isso seria, independente dele ser um fundo ou dele ser definido na LOA, na lei orçamentária, o que poderia, e talvez fosse mais importante discutir, é qual é a prioridade na destinação do recurso. No caso lá de São Paulo, nós acabamos optando por colocar 1/3 em habitação, em terra, não foi em habitação em geral, porque essa análise foi feita em cima do seguinte raciocínio: a produção da habitação ela é feita fundamentalmente com o recurso do Minha Casa Minha Vida, mas a terra que a prefeitura precisa comprar, se não tiver recurso, a tendência é você comprar as terras nas piores localizações, porque é a terra mais barata. Então, destinar para a compra de terra viabilizaria que se usasse o recurso para comprar terra bem localizada e cumprir o objetivo do plano diretor. E a mesma questão do transporte. Então, não utilizar, por exemplo, para fazer obras viárias que seriam destinadas exclusivamente ao automóvel, mas voltada para aquilo que é prioridade, que é o transporte coletivo e não motorizado. Então, eu acho que são duas coisas que eu acho que é importante, seja Fundurb e seja sem Fundurb, que é ter controle social, debate social, e talvez aí o plano diretor aqui talvez pudesse estabelecer isso, e pode estabelecer. Você pode até mudar o cálculo agora, mas no plano diretor esse assunto terá que ser tratado novamente. E talvez ali possa ser tratado um casamento entre a finalidade do recurso e os objetivos do plano diretor, para poder dar mais efetividade e ele não ser porque em São Paulo também está, quer dizer, todo o governo, desde 2003, quando começou a ser usado, foi usado um pouco para cobrir o caixa da prefeitura em obra, tinha que ser em obra, tinha dentro das finalidades, mas, tanto que a secretária de Planejamento era contra a Secretaria de Finanças também. Essa destinação foi o prefeito e falou: não, é isso mesmo, nós vamos fazer o plano diretor ser efetivo, porque, obviamente, para o secretário de Finanças, na hora que falta recurso de outras fontes, jogar para usar aquele recurso é sempre positivo. Eu queria falar duas coisas da cota de solidariedade, acho que meu prazo está esgotado. Se pudesse talvez deixar para a segunda leva, eu falo da cota de solidariedade. Passar aqui mais de 25 minutos, se for nisso, a gente não vai conseguir fazer o terceiro bloco. Obrigado, professor Nabil. Senhora Apoena. Boa noite a todas e todos. Me chamo Apoena, sou estudante de urbanismo da UNEB, Universidade do Estado da Bahia.
E assim, eu, na verdade, queria criticar o modelo de participação que nós estamos querendo para a construção do plano diretor. Mas uma coisa que me surpreendeu foi a resposta do secretário de urbanismo em relação ao projeto da linha viva, que ele disse que não tem nada a ver, que é uma coisa totalmente, que não tem nada a ver com o plano diretor. Como não tem nada a ver se, depois dessa aula dada pelo professor Nabil, pela professora Camila, agradeço, a gente entende a importância do plano diretor para a cidade e, assim, acho que se a gente não entender que cidade nós queremos, a gente vai ouvir um secretário dizer que um projeto que vai desabrigar cerca de 10 mil pessoas, um projeto que não integra a cidade, que é prioritariamente para o uso do automóvel particular, ele vai chegar na audiência do plano diretor e dizer que um projeto desse não tem nada a ver com o plano diretor. E assim, continuar questionando a participação popular. Então, e a questão também de, ele disse que devemos adequar a lei ao projeto e não o projeto à lei. Então, significa que cada vez que um grupo, uma construtora imobiliária chegar e quiser fazer um projeto, nós devemos adequar o projeto à lei e não a lei ao projeto. Como assim? Eu não consigo compreender. Obrigado, Ana. Senhora Fabiana? Chau. Fabiana, obrigado. Boa noite, eu sou Fabiana, sou urbanista e aqui estou representando a Sociedade Brasileira de Urbanismo. Tá. Funcionando. Colocar o microfone um pouco mais perto da boca, talvez. Eu sou Fabiana, sou urbanista, estou representando a Sociedade Brasileira de Urbanismo. Uma pergunta mais técnica voltada para o Nabil e para a Camila em relação às operações urbanas consorciadas. É possível viabilizar uma operação urbana sem a regulamentação específica desse instrumento, ele tendo sido previsto no plano diretor, mas não houve a regulamentação específica. E aí é possível viabilizar. Qual é a essência, de fato, da operação urbana para os municípios? O que o município deve priorizar em cada uma operação, né, já que gera uma lei específica a cada operação, de forma que elas sejam úteis, de fato, para o município e não apenas para viabilizar um determinado empreendimento? Porque, em algumas situações, esses modelos de operações chegam prontos, vindos do mercado, né? O empreendedor traz a proposta, às vezes até o projeto de lei para o município. Então, o que o município deve priorizar para que aquela área seja transformada de fato para o melhor, para ambientalmente, em termos sociais, e não apenas para viabilizar um empreendimento de alta renda, por exemplo, em que antes a área só poderia ter lotes de 500 metros quadrados, com a operação pode haver um loteamento de 275, 250 metros. Obrigado. Chauana. Boa. Eu tenho uma pergunta para o Nabil. Todo mundo me escuta? Sim. Mas está gravando? Então, em São Paulo foi feito um plano diretor estratégico, em Salvador vem sendo elaborado um plano de 500, Salvador 500, no horizonte de 35 anos. No caso, 10 anos para o PDDU e LOUS e 35 anos para esse plano Salvador 500. Dessa maneira, é possível garantir as estratégias do plano de horizonte maior, sendo asseguradas no PDDU, já que pretende-se concluir o plano diretor antes do plano Salvador 500, e se o plano com horizonte de 35 anos não é uma lei, como garantir que ele verdadeiramente seja aplicado? E tem uma pergunta para João Roma, que é: o Poder Executivo Municipal continua mandando projetos de lei para a Câmara Legislativa que alteram o PDDU, se devido ao processo de elaboração, formulação e participação social.
conforme definido pela legislação vigente, como, por exemplo, a extinção do Fundurb e a recente linha viva já citada. Como a Prefeitura justifica o envio para a Câmara de projetos de lei que previamente esvaziam o conteúdo do PDDU e de antemão minam o processo de participação e controle social? E eu tenho uma pergunta para o Silvio Pinheiro, que é com relação à divulgação. Foi feito alguns tipos de divulgações que, infelizmente, elas não estão sendo... não atingem realmente. Já que você coloca um outdoor... Eu só vi 2 outdoors no meio do caminho, e olha que eu volto a cidade inteira, e ele mostra uma mão enorme, que é esse símbolo belo do Salvador 500, e a mensagem fica um pouco bem reduzida, então você não sabe o que está acontecendo, você passa em vias de altas velocidades e não consegue enxergar a informação, a data, o horário. Então, talvez seja uma hora de se mudar esse tipo de divulgação, ou então alterar algumas coisas, não sei. E eu represento também o Participa Salvador, sou estudante de urbanismo da UNER. Obrigado, Joana. Liana, por favor. Boa noite, meu nome é Liana, eu sou arquiteta e urbanista e professora. Para Camila, eu gostaria que você falasse um pouco dos mecanismos de controle social nessas operações urbanas consorciadas, considerando que é de fato um instrumento polêmico e que envolve uma concertação público-privada, e assim, é importante que tenha de fato um processo de participação social e de controle, né, de toda a operação urbana. E para a Nabil, é uma curiosidade, e também acho que é importante também, como contribuição no processo nosso aqui de elaboração do plano diretor, eu queria saber que você falasse um pouco dos pontos mais polêmicos do plano diretor de São Paulo e assim, das formas de pactuação que o Executivo utilizou e a própria Câmara Municipal nesse processo de construção do plano. Tem mais um aqui que é a Jane. Bloco 2 aqui. Boa tarde, senhores e senhoras. Louvável assim a escolha dos palestrantes desta tarde de hoje pela Prefeitura, na presença do professor Nabil, da professora Camila. Para nós, assim, do Participa Salvador, eu sou do corpo de trabalho deste grupo. É muito oportuno a presença do professor Nabil aqui hoje, sobretudo por ele ter, numa das suas transparências, apresentado o arcabouço jurídico do desenvolvimento urbano, né? De como se dá o desenvolvimento urbano da cidade, partindo da Constituição Federal da República do Brasil, onde a participação e o controle social é base para a construção de programas e de políticas públicas e de instrumentos jurídicos e públicos que venham realmente refletir os anseios da população, da sociedade, da nossa cidade. Tivemos, quarta-feira passada, uma audiência pública onde foi votado o regimento interno das audiências públicas da cidade de Salvador, e foi um dia de greve de ônibus, que o Brasil inteiro sabe. Foi um dia de greve de ônibus na cidade, chovia a cântaros, não tinham pessoas suficientes que tivessem representatividade social neste momento, naquela audiência pública, onde o seu regimento interno foi votado, apesar de também a Prefeitura ter acolhido algumas das nossas contribuições. O Participa Salvador apresentou algumas contribuições de emendas a esse regimento e foram realmente acolhidas. Outras seriam apresentadas naquele dia, naquele momento a gente não teve a oportunidade, porque solicitamos à mesa que a audiência fosse suspensa por falta de participação social.
E essa audiência não foi suspensa, ela continuou, nós nos retiramos do Salvador, do Participa Salvador, do recinto, e a gente nem foi perguntada ao público se manteria a audiência, ou se manteria a audiência, ou se suspenderia ela mesma, ferindo o artigo 13º do próprio regimento interno, aprovado ali naquela manhã chuvosa. Diante disso, professor Nabil, pergunto ao senhor, será que uma audiência pública que não tenha a participação social, ela se consolida? Ela realmente é uma audiência pública? Cadê o controle social e a participação cidadã? Isso aí. Outra pergunta é para a professora Camila. Foi? Por favor, a mesa aqui vai fazer uma alteração aqui no cronograma do trabalho. Temos 20 minutos ainda, dentro da sala aqui. Então, queria chamar os próximos 5 também, que vão falar, e por fim os palestrantes fazem os comentários de uma forma juntada. O próximo inscrito é o senhor José Antônio. Boa tarde. Como cidadão desse país, eu gostaria de dar minha contribuição na construção das leis do município de Salvador. Eu estou observando que eu ainda não assisti falar sobre a respeito das leis para a saúde pública na cidade de Salvador. Sabemos que o doutor Saúde já morreu há muito tempo e sabemos também que a natureza tem jeito para tudo. Sabemos que não existe doenças incuráveis, mas sim existe o paciente incurável por falta de informação, por falta de educação e conhecimento das leis naturais. Então, por que não se implanta uma lei para que cada unidade de saúde, cada escola tenha uma tarefa ou 2 de terra plantada em hortaliças, plantas medicinais, para colaborar com essa saúde alopata, a saúde mecânica, que só se trata de cirurgia, e sabemos que a indústria farmacêutica está perseguindo as questões naturais, que hoje você vai comprar um pacotinho de plantas medicinais, está lá o nome da planta, está proibido dizer para que serve e como é que usa. Eu acho que isso é um absurdo, porque se Deus é o médico do mundo todo, a farmácia é a mãe natureza, e sabemos que tem jeito para tudo, mas estamos explorados e não sabemos ainda porque falta de informação. Obrigado, então, essa é a questão da saúde. Meio ambiente. Porque o senhor tem um limite de tempo, já passaram os 2 minutos. Certo. Se o senhor quiser deixar por escrito, a gente consta aqui na mesa depois. Eu vou falar do meio ambiente, porque a gente vê que esses bairros periféricos da cidade do Salvador, se o maior patrimônio é a vida humana, estamos entregues esses bairros ao extermínio da vida humana. É todo mundo lá cercados de pocicas, matadouros, usinas de asfalto, pedreiras, corticouro, sem falar no lixo doméstico. E a gente não vê ação nenhuma por parte do poder público para que melhore a qualidade de vida desse povo. Eu vou dar o exemplo de minha comunidade, que não é diferente do restante do bairro periférico de Salvador. Por questão 30 de mil tempo. habitantes eu estou representando. Obrigado. Eu vou chamar o próximo inscrito agora, que é o senhor Júlio Reis. Agradeço as contribuições, o senhor pode deixar, por favor, por escrito. Júlio Reis, por favor. Boa noite a todos. Eu queria dizer que meu nome é Júlio Reis, eu sou jornalista e cidadão dessa cidade. Em relação a um tema aqui que foi colocado em relação a esse projeto da extinção do Fundurbis, eu preciso deixar muito claro que sim, trata-se da extinção do Fundurbis, e de modo até sorrateiro, porque no projeto diz assim: anula-se os artigos tais e tais e tais, de modo que não se descreve que ali está se tratando da extinção do Fundurbis, que está regulado no PDDU, né? E que, portanto, seria uma alteração do PDDU. Se os recursos que estão indo para o Fundurbis hoje, através dos diversos instrumentos, o principal deles já foi dito aqui, que é o Torgonerosa, vão para o Fundurbis ou vão para algo que ele vai ser aplicado de fato aonde deve ser aplicado, né? Que é essas questões do movimento urbano, investimento e não obras de custeio,
realmente é super importante. Só que tem uma outra questão que talvez esteja aí sonegada nesse instante, que é o seguinte: do jeito que está hoje, embora pese o caráter do Conselho Municipal ser apenas consultivo, os recursos do Fundurbis, eles precisam passar por deliberações e opinião do Conselho Municipal. Se você extingue o Fundurbis, o Conselho Municipal não tem mais nenhum A ou B ou C a dizer em relação a isso, ainda que ele seja escutado apenas no caráter consultivo como é agora. Então, assim, extingue-se o Fundurbis e perde-se o controle social, tal como está aí agora, nesse sentido. Então, eu acho que isso tem que deixar claro que se trata, assim, da extinção do Fundurbis no sentido de que não há controle social depois e de outros entes, pelo menos para dar uma opinião sobre isso aí. Infelizmente, só para terminar aqui, infelizmente não tem mais nenhum vereador aqui, além do vereador Gilmar Santiago, que é membro da Comissão de Planejamento Urbano, mas antes estava um outro vereador aí, e a Câmara instalou uma comissão de acompanhamento especial do PDDU que não tem nenhuma atribuição legal e nem regimental para estar fazendo parte desse processo. E, aliás, é até engraçado que o representante dessa comissão que estava nessa mesa, o vereador, que agora não me recordo o nome, já se retirou, enquanto a comissão que realmente tem atribuição para tratar do assunto, que é a Comissão de Planejamento Urbano e Urbanismo, está aqui um vereador da oposição ainda presente nesse debate. Eu queria registrar essas duas questões. Obrigado. Senhor Daniel Colina. Boa noite a todos. Eu represento o Instituto de Arquitetos e, como Instituto de Arquitetos, também coordeno de forma certa também nós. E esse tema da participação para mim é muito caro, porque há 8 anos faço parte do Conselho da cidade estadual, né? Então essa questão da participação faz parte do nosso dia a dia, porque acho que deve ter também um outro conselheiro. Mas eu, como são 2 minutos, eu queria destacar inclusive a importância de ter um arquiteto, vereador, político, né? Perdemos Zezeu recentemente, e aos jovens arquitetos ou cidadãos que estão aqui, eu acho que entrar na política é importante, né? Porque justamente tem muita coisa para defender que precisa justamente da participação dessa juventude. Eu coordeno a Comissão de Política Urbana do IAB Bahia e recentemente assumimos a Comissão Nacional do IAB. O IAB foi vanguarda, né? Isso, David até escreveu, muitos escreveram, não, sobre 1963, onde se criaram as bases da reforma urbana, que em última instância é o que nós estamos aqui reunidos, porque temos o Estatuto da Cidade, que é o último produto desse processo que começou em 1963. Nós pretendemos também dar essa contribuição, dar nossa contribuição, inclusive como prioritariamente analisar a questão do marco legal. Aí eu faço a pergunta. Acho que a operação urbana consorciada é muito importante, e talvez precisemos nos debruçar mais sobre essa questão, né? Peguei o cartão de Camila, digamos, vamos ver como isso se formaliza, digamos. Mas você comentou, Nabil, uma questão que me deixou assim meio preocupado, que é a concessão urbanística. Você comentou, né? Então, sabe, porque sabemos que a concessão urbanística foi aplicada no Nova Luz de São Paulo, que o prefeito Haddad engavetou, digamos, né? Mas o IAB de São Paulo achava que estava bom. Se você me comentou que também o IAB não está contribuindo lá em São Paulo muito nesse processo de debate do plano diretor. No nosso caso é diferente. Mas eu queria uma explicação, porque tem quem acha que a concessão urbanística é anticonstitucional. Basicamente era isso aí. Obrigado. Doutora Hortência. Inicialmente eu quero parabenizar a comissão, né, a equipe técnica do Salvador 500 pela indicação dos palestrantes de excelente nível, aprendizado grande. Obrigado pela escolha, todos nós fomos blindados aqui com a palestra de hoje. Bem, a inquirição é simples. Sou o professor Nabil. Nós vivemos angustiados aqui em Salvador em materializar a participação da sociedade. Como vocês conseguiram vencer esse desafio? Qual foi o caminho das pedras? Queria que o senhor detalhasse um pouquinho essa participação, como foi a logística, como foi o investimento, a elaboração do site, tão participativo, tão interessante, como as pessoas foram, porque nós aqui, a maioria de nós que estamos aqui hoje nos conhecemos.
somos sempre nós mesmos, não é verdade? Tá certo? Somos sempre os mesmos nos eventos. Trazer a sociedade civil não é fácil, exige uma atividade, uma proatividade. Cabe à prefeitura empurrar e puxar ao mesmo tempo para que a sociedade civil compareça. Como vocês tiveram êxito nesse esforço? Outra questão é, outra pergunta assim, há tantas questões, tantas influências políticas, econômicas poderosas na elaboração do PDDU, como foi possível? Qual foi o cenário que viabilizou os pactos do município para chegar a esse resultado? Porque depois da reforma urbana, do Estatuto da Cidade, a grande novidade que a gente tem na área realmente é o PDDU do São Paulo. Então é uma felicidade para Salvador poder estar no processo de elaboração do seu PDDU, tendo como exemplo, como inspirador o PDDU de São Paulo. Mas como foi que se venceu? Porque a gente tem muito receio de repetir histórias passadas do PDDU de 2004 e 2008, onde o corporativismo, o urbanismo corporativo foi o que venceu, em detrimento dos interesses da coletividade. E por fim, como o senhor... Os estudos técnicos da elaboração do PDDU de São Paulo, eles foram feitos em que fase? Eles são fundamentais? Quais foram, assim, a base desses estudos técnicos que vocês elaboraram e que fundamentaram o trabalho? Quando o trabalho chegou na Câmara, já era uma minuta de um projeto, já tinha se passado essa fase de elaboração dos estudos técnicos. A sociedade civil acompanhou, vocês da Câmara acompanharam a confiabilidade desses estudos técnicos que respaldaram o trabalho do Legislativo. E outra questão é, a minuta do PDDU, ele é um documento importante para se fazer o processo participativo, porque nós estamos na discussão do Salvador 500 e até agora a gente não tem nenhuma indicativa aqui nos projetos que o município quer para inserir no PDDU. Há um fato concreto que a Prefeitura tem encaminhado para o Executivo projetos que incluem assuntos e temas que seriam objeto do PDDU, como se já começou aqui. Há efetivamente um esvaziamento do PDDU com o estabelecimento de discussões prévias. Essa é uma estratégia política que vem sendo adotada. Mas a pergunta para o senhor essa minuta do PDDU, eu vi que no slide, no site de vocês, havia contribuições artigo por artigo. Nós não temos, nem sabemos, queremos planos, não queremos projetos. Mas a gente só tem visto até agora projetos serem executados ou serem encaminhados para cá. Então a ideia é, qual a importância da sociedade ter em mãos, ou ter no site, cada proposta de alteração e de atualização do PDDU para se entabular a discussão. Bem, para a Silvia, a pergunta é a seguinte. Se a divulgação, né, o Ministério Público encaminhou uma recomendação para o presidente do Conselho, que é você, e também que já é o presidente da Comissão do Salvador 500, no sentido que utilizasse meios de divulgação de massa, TV e rádio, no sentido que, na visão da sociedade civil, que o Ministério Público tem visto, é impossível haver a divulgação sem utilização de TV e rádio. Então, nós vimos na audiência última passada de quarta-feira, teve problemas, mas tinham 56 pessoas e das quais 30 eram da Prefeitura. Então, a gente viu que não tem sido eficiente o busdói ou algoó utilizado. Tudo bem, é verdade que naquele dia aconteceu uma greve de ônibus e um grande temporal também, o que devia até ter justificado o adiamento da audiência, mas não aconteceu. Então, há recurso, vou concluir, há recurso econômico para isso, falta dinheiro para divulgação na TV e no rádio, é possível encampar um projeto de PDDU numa cidade com 3 milhões de pessoas sem usar esse recurso tecnológico disponibilizado, né? E, bem, TV e rádio é importante também, e a questão do Fundurb, eu acho difícil sustentar a desnecessidade de um fundo de desenvolvimento urbano. Ele já vinha sendo lapidado, que pelo governo de João Henrique permitiu-se a operação tapa-buracos com o dinheiro, e o fundo foi para a secretaria responsável pela manutenção da cidade, na época Sucop, e o saldo era 6 milhões quando o dinheiro foi para a Sucop. Ninguém sabe qual é o saldo hoje, como é a gestão, está difícil saber em relação à questão do Fundurb. Eu acho que o esforço coletivo é resgatar o Fundurb, estruturar o Fundurb, estabelecer um conselho para a gestão, projeto e discutir de forma coletiva e com apoio do conselho como será usado os recursos do Fundurb, de forma a viabilizar os projetos e os planos que serão aprovados no Salvador 500 e também, especialmente no PDDU, para então alcançarmos a cidade que queremos. E isso não é possível. Estamos falando dentro de uma ótica
do bom, porque o ótimo a gente até entende que não é possível, mas o bom é essencial. Obrigado, senhor. Gostaria de Nabil saber que formatação vocês deram, vamos dizer, o marco jurídico para conseguir o plano de metas sejam válidos para os próximos governos. Vocês têm hoje um sistema de controle via índices que checam determinados avanços. Não, Salvador não tem isso aqui. Vocês fizeram isso via índices, um plano de metas, cada 4 anos tem que chegar a um avanço de índice, ou de que forma foi feito, foi colocado isso na forma do plano diretor, do plano estratégico ou da lei, de que forma? Uma outra coisa que a gente precisa saber, que estrutura de planejamento hoje o município de São Paulo tem? Porque nós temos hoje um sistema que envolve tanto o planejamento quanto os projetos urbanísticos diversos, como na Fundação Maria Léo Ferreira. Eu acho que a equipe destes órgãos são supercarregados para poder cuidar de um plano diretor, plano estratégico, o plano diretor, e em paralelo cuidar de investimentos urbanísticos, intervenções urbanísticas no lugar. Nós temos uma Secretaria de Urbanismo que tem uma coordenação de planejamento, mas não é um órgão de planejamento. Como o São Paulo resolveu esse órgão de planejamento e o sistema de acompanhamento dos índices? Obrigado. Bom, então, dando sequência, eu transmito a palavra ao senhor Silvio Pinheiro para as suas considerações finais. Olha, primeiro com relação ao que foi dito, que eu falei que que a linha viva não tem nada a ver com o plano diretor. Longe disso. Não, essas palavras não saíram da minha boca. O que eu disse foi que o projeto da linha viva poderia ser feito fora do plano diretor, como também outros projetos que eu citei podem ser tratados fora do plano diretor. Aliás, foi lembrado aqui, inclusive, que na modulação proposta e apresentado por Prefeitura e Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, o plano, a linha viva ficou aprovada. Então, eu não, de momento algum eu disse que uma coisa está fora da outra. O que eu disse foi que você pode aprovar, você pode encaminhar uma lei específica para tratar, assim como você pode levar uma lei específica para tratar de um projeto, de uma operação associada urbana. Então, todos esses instrumentos estão previstos, você pode fazer tanto no plano diretor quanto fora. Com relação à lei do outorga, a gente está tratando da reforma do cálculo dela, da revisão do cálculo dela, porque se mostrou desassociada com a realidade após a atualização da planta genérica de valores. Com relação à forma do plano de comunicação que tem sido adotado pelo Salvador 500, esse plano de comunicação foi o plano de comunicação elaborado pelos coordenadores técnicos e também pela assessoria de comunicação da Prefeitura. A Prefeitura tem um departamento responsável pela comunicação e tudo isso é feito e aprovado com base em orçamentos. E na nossa análise, nós tivemos uma primeira audiência com mais de 600 pessoas, quase 700 pessoas, utilizando aquele instrumento de divulgação. Nós fizemos oficinas de bairros com aquele mesmo instrumento e nós alcançamos mais de 1000 pessoas nessas oficinas de bairro. Nesses fóruns, 5 fóruns setoriais, nós já alcançamos quase 600 pessoas. Se nós somarmos tudo isso, nós teremos aí mais de 2.000 pessoas para o começo de um projeto. O projeto está iniciando,
Lógico que com o desenrolar dele, a gente espera, e nosso trabalho é para envolver mais pessoas e trazer, fazer com que a sociedade participe. E aí eu vou dar um exemplo que vocês aí, muitos de vocês eu sei que participaram, o próprio Ministério Público fez oficinas e nós temos informações que as oficinas do Ministério Público também tinham 30 e 40 pessoas. E o fato de ter 30 e 40 pessoas não invalida o que foi lá discutido e as contribuições que essas pessoas que estão lá dispostas a discutir tragam para a gente. Dando seguimento com relação à audiência pública que ocorreu na quarta-feira. Nós cumprimos todo o rito. Com relação ao artigo 13, inciso 3º, que é citado, foi citado por, não lembro quem, que seria o embasamento para se cancelar a audiência, eu cuidei atentamente de olhar, até porque não sou arquiteto, não sou urbanista, sou advogado, então tenho que estar ainda mais atento com questões legais. E o regimento interno diz o seguinte, que cabe ao mediador, e naquele momento eu estava ainda com o mediador, porque Dora iniciou a mediação depois, analisar a conveniência ou não da suspensão. A mesa, e isso foi debatido na primeira audiência pública, a mesa não poderia suspender. A suspensão quem pode promover é a plenária. Agora, a análise de conveniência ou não de se submeter à plenária é feita pelo mediador. Naquele momento eu estava com o mediador e entendia que tinha que respeitar as pessoas que estavam ali. Aquela audiência tinham 4 vereadores, tinham representantes do IAB, do CAL, do Sinduscom, do FETRACOM, da ADEM e membros do Conselho Municipal. Então, e membros do Ministério Público, o doutor Hortêncio também estava lá. Mas as pessoas se dispuseram a estar lá presentes. Então eu não podia simplesmente, porque eu não posso, a gente não pode simplesmente suspender uma audiência que foi obedecer o rito de convocação, porque as pessoas não foram. Se as pessoas não forem em nenhuma delas, eu vou ter que suspender todas, e a cada momento, então não é assim. Então, nosso entendimento é que nós respeitamos o rito, seja o rito prévio das convocações, seja o rito da audiência. Podem verificar o artigo 13, inciso 3º, que fala da decisão de quem é que faz a análise de conveniência de levar ao plenário ou não. Volto a dizer, doutor Hortência, porque falei, a senhora citou isso, e eu volto a me dirigir à senhora. Salvador 500 não é plano, não é cortina de fumaça. Salvador 500 é um projeto sério de pessoas comprometidas com a cidade. Muitas pessoas podem não estar conseguindo compreender o alcance do Salvador 500, a confusão do Salvador 500 com o plano diretor. Tânia, inclusive na última audiência, tentou explicar e a gente se comprometeu a fazer, inclusive, uma audiência pública só para isso, com esse fim específico, porque existe muita discussão e termina por ensejar esse tipo de comentário que eu volto a dizer. Não aceito qualquer comparação com o trabalho que tem sido feito por nossa gestão com a passada. Não quero tecer qualquer tipo de comentário sobre a passada, mas são trabalhos distintos, feitos por pessoas distintas, com biografias distintas e que não estão nesse processo para melar sua biografia. Por fim, acho que anotei aqui, só agradecer da minha parte a participação de todos, a oportunidade de falar um pouco para vocês, não com a capacidade da Camila do navio, mas pelo menos com a mesma disposição. Muito obrigado. Muito rápido, para não falar sempre de vocês mais. Operação urbana tem que ter lei específica, então quem me perguntou, e aí tem um processo. Em São Paulo, o processo, cada município é um ministério de um jeito, né? Em São Paulo, o processo de participação na elaboração da lei se deu, na última lei, se deu no processo de licenciamento ambiental, mais do que em outra instância, com audiências públicas e com contribuição e exigências, até recomendações e exigências que vieram por um sistema que eu não vou detalhar aqui, do processo de licenciamento ambiental. Na Câmara dos Vereadores, o processo também foi discutido por 6 meses até chegar a essa última operação que foi retomada para ser aprovada. No controle social, durante a operação,
o estatuto obriga a gestão compartilhada, né, mas não de escopo. Então, São Paulo, eu pisaria a questão do processo de construção de instrumentos, que eu acho que isso é o mais importante. São Paulo foi aprendendo a fazer a operação urbana de um jeito e a entender. Por exemplo, foi um slide que eu tirei ontem, me arrependi com sua pergunta, mas eu agradeço a pergunta, que eu achei que era muita coisa para falar, que o Conselho Gestor da Operação Urbana, que chama, na verdade, Grupo de Gestão, ele é paritário, metade sociedade civil, metade de poder público, e ele define a ordem de prioridades com a qual o dinheiro vai ser gasto. É isso. Ele define, em São Paulo, é assim que foi traduzida a gestão compartilhada. O que acontece? Tem os movimentos, o Nabil comentou, o movimento de bairro, de classe média, que tem assento em todos os conselhos do município. E aí, até que ponto esse movimento representa ou não representa a sociedade, ou se é o interesse de uma pessoa que está ali para vender consultoria ou para, sei lá, fazer o quê. Então, nessa última lei da Água Branca, até tem eleição para os membros desse conselho gestor com mandato de 2 anos. Os do poder público, obviamente, são indicados, mas os da sociedade civil são eleitos. Então, isso é uma coisa super importante. Mesmo assim, o que acontece? Né? E aí eu estudei isso no meu doutorado e participei da audiência pública para definir as prioridades dessa primeira venda de CEPAC da Água Branca. Então, no meu doutorado eu estudei água espraiada. O que fizeram? E é um pouco essa ideia da Secretaria de Finanças querer fechar a conta. É a mesma lógica, eu leio assim. O gestor público, eu não sei quem de vocês já trabalhou no poder público, eu recomendo para todo mundo, que é uma escola e tanto, ele tem que empilhar vários pratos ao mesmo tempo. Então, é uma coisa de... Na hora, passou o listão, a prioridade das obras, passou o listão em todo esse poder que o Conselho de Gestão tem, de falar, então, enquanto não faz HS, não pode fazer ponte, ninguém conseguiu fazer. Então, eu vi líder de movimento de moradia pedindo a construção da ponte na audiência pública da Água Branca, agora esse ano. Então, isso acontece, passa um listão que a prioridade são 20, aí quem define a prioridade é a gestão que está, lógico, então faz parte do processo de aprendizado, eu acho que é isso. E em São Paulo a gente também tem audiência pública com 10 pessoas, tá? Em São Miguel Paulista, que é uma região super populosa da cidade, no último sábado teve uma audiência pública de revisão do zoneamento que tinha 10 pessoas, só pra gente... Acontece, né? Tem dia que tem 100, tem dia que tem 200, tem dia que tem 10. Então, e agradeço super o convite, obrigada, foi muito legal. Obrigado, professora Camila. Bem-vindo aqui a Salvador. Professor Nabil. Bom, tem muitas questões aqui, não sei se vai dar para falar de todas, mas eu queria pegar alguns temas aqui e tentar discutir um pouquinho. Um pouco que a Camila acabou de falar, quer dizer, você está no poder público, às vezes é diferente quando você está na sociedade. Tem algumas emergências, algumas urgências, que às vezes não pode a gente aplicar, assim, vamos dizer assim, estrito senso aquilo que seria o ideal. Mas você pode encaminhar as coisas com os mesmos princípios. Então, eu acho assim, o plano diretor aborda todos os temas e, por conta disso, leva bastante tempo para ser feito. Enquanto isso, quem está no governo precisa fazer algumas coisas. Não pode ficar esperando o plano diretor para poder tocar determinadas ações que vão ser feitas. Eu vou usar o mesmo exemplo da Operação Urbana Água Branca, né? Que eu estava na Câmara, participei muito na discussão, na elaboração do último texto que foi aprovado, e tinha uns que argumentavam o seguinte: isso em 2013, o plano diretor estava sendo discutido no Executivo, enquanto isso nós estávamos na Câmara discutindo a Operação Água Branca. Tinha uns que defendiam o seguinte: não vamos aprovar a Água Branca, vamos esperar o plano diretor ser aprovado para depois discutir a Água Branca. Tá? E tinham os que, inclusive eu, no caso, defendiam não. A Operação Água Branca vem sendo debatida há um tempão com a sociedade, nós já estamos discutindo o plano diretor e devemos aprovar a Operação Água Branca considerando os mesmos princípios, as mesmas questões que não estão sendo discutidas no plano diretor. Mas não paralisar uma coisa, um projeto que é um projeto necessário, importante, que estava a ser aprovado. Né? Então, quer dizer, acabou sendo aprovado e ele não contraria o plano diretor, ele soma o plano diretor. Né? Inclusive, algumas questões que estavam ali na discussão
da operação urbana, elas permitiram que se pudesse, no plano diretor, serem aprofundadas e melhoradas. Então, o que eu queria dizer, eu não vou entrar aqui no específico nem da lei da outorga, nem na linha viva, que eu acho que é uma discussão que vocês estão fazendo. O importante é que essas leis, esses projetos, eles sejam discutidos amplamente e possam se chegar, né, a uma, com participação da sociedade, possa chegar a uma conclusão se eles devem ir para frente, não devem ser modificados, né, porque senão, quer dizer, a gente vai partir do princípio que vão parar tudo até. Então, vou dar um outro exemplo em São Paulo. Não precisa esperar o plano diretor para o prefeito começar a implantar as faixas exclusivas de ônibus, certo? As faixas exclusivas de ônibus, que é uma prioridade do plano diretor, o transporte coletivo. Mas se eu fosse esperar o plano diretor ficar pronto para começar, se o prefeito tivesse começado, ele ia perder 2 anos, né, ao fazer isso. E 2 anos numa administração municipal de 4 é muito pouco. Né? Eu não estou aqui querendo entrar, porque esse seria outro assunto, entrar no mérito, né, do projeto. Eu estou dizendo como método. Né? E uma administração precisa dar a resposta. O plano de metas, ele também, eu acho que é importante dizer, para perguntar aqui sobre o plano de metas. O plano de metas, ele surgiu, na verdade, de uma reivindicação da sociedade. Não estava no plano diretor de 2002, mas a partir de 2005, 2006, surgiu um movimento chamado Movimento Nossa São Paulo, que colocou a necessidade de se ter, toda a administração ter um plano de metas que fosse coerente com a campanha eleitoral. Na verdade, foi uma maneira de dizer o seguinte: se o prefeito prometeu alguma coisa e foi eleito, isso precisa gerar um plano de metas, isso precisa passar pela sociedade, e no começo da gestão, de cada gestão, tem que se estabelecer um plano de metas. E isso acabou virando um projeto de lei, foi aprovado um projeto de lei, não, um projeto de alteração da lei orgânica do município, que instituiu o plano de metas. Hoje ele é tão importante, vamos dizer assim, e eu acho que ele deveria, a médio prazo, se combinar com a lei, o PPI, né, o PPI não, o PPA, né, o Plano Plurianual de Investimentos, porque no fundo ele está trabalhando com médio prazo. Não trabalhamos com plano de, eu diria que é longo prazo, o horizonte do plano de São Paulo é 16 anos, não é tanto quanto de vocês, que, sei lá, são 30 anos quase, né, o 35, né, quer dizer, nós não tivemos na administração passada o São Paulo 40-40, que estava nessa linha, né, 20-40, né, mas nós estamos trabalhando com a perspectiva do plano diretor de 16 anos, que são 4 administrações municipais. Houve uma preocupação em casar as administrações, o plano diretor com as administrações, portanto ele vai até o primeiro ano, na 4ª administração, depois foi aprovado, e os planos de metas são de 4 em 4 anos, e aí tem toda instituído um grupo de acompanhamento do plano de metas, e que pega cada uma das metas que estão propostas e se estabelece índice, quanto que foi feito, quanto que foi feito. Então está no plano de metas do prefeito fazer 150 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus. Provavelmente não vão ser feitos, porque por uma série de razões que não é o caso, mas tem lá o quanto que foi feito nesse período. E isso faz parte de uma meta de longo prazo, que são 340 quilômetros de corredores de ônibus em 15 anos, 16 anos, que é o que está no plano diretor. Então, eu acho que essa é uma maneira de articular um instrumento com o outro. Então, e o plano de meta também é discutido, e ele gera o que a administração vai fazer. E tem certas obras que precisavam ser feitas. O prefeito, ao mesmo tempo que ele implementou os corredores de ônibus antes do plano diretor ser aprovado, ele paralisou, não deu ordem de início de obras que já estavam licitadas, que eram 2 túneis que estavam contrariando o que estava sendo discutido no plano diretor, tá certo? Que era a diretriz da administração, e também porque não tinha dinheiro para fazer, né? ia comprometer a administração por 2 décadas, mas isso muitas vezes é feito, né? Você começa uma obra que não tem dinheiro, mas aí depois tudo tem que ir para aquela obra. Então ele paralisou então eu acho que essa combinação, né, ela precisa ser pensada, mas para isso essas intervenções tudo tem discussão. Então a operação urbana
Água Branca foi muito discutida antes de ser aprovada, né? E foi instituído o Conselho Gestor para o controle, né? E aí eu não quero voltar àquela história do futuro, mas como eu falei aqui, o importante é ter esse controle social, transparência, saber para onde vai o recurso, ter, né? Isso é fundamental. É claro que um conselho, um fundo, tem que ter um conselho, e se no conselho tiver controle social, se no fundo não tiver controle social, vai dar no mesmo, certo? Quer dizer, você vai ter um fundo como o próprio Fundurb em São Paulo, ele era assim. Agora ele mudou um pouquinho, mas ele, quer dizer, não mudou tanto, só que a lei amarrou demais. O que era? Sentava o secretário e decidiam para onde ia o recurso, com orientação basicamente da Secretaria de Finanças. Então, tinha o Fundurb, mas também não funcionava. Quer dizer, o problema é a gente ter o controle social, a transparência e a prioridade dos recursos. Bom, tem várias questões, eu acho que nós estamos sem tempo aqui. Em relação à pergunta, eu não vou deixar, porque outra vez eu deixei para frente. Eu só vou falar rapidamente a cota de solidariedade. Eu acho que a introdução da cota de solidariedade foi uma novidade que a gente achou que era importante. Por quê? Porque isso introduz uma questão importante, que é todo empreendimento imobiliário, né, ele, mesmo que seja para uma, quer dizer, que seja residencial ou não residencial, ele precisa contemplar a habitação de interesse social dentro dele, tá certo? Essa é dentro dele ou que ele apoia, né? Então esse princípio, eu acho que se colocou uma sementinha lá. Agora, foi difícil, foi uma negociação, eu acho que foi não sei se foi a Liane que perguntou, né? Quer dizer, a pactuação. Essa foi uma das coisas difíceis de pactuar, né? Então, por que 20 mil? No primeiro substitutivo era 10 mil, aí depois ficou 20, porque o mercado... Então alguém falou assim, acho que foi a Camila que falou, né? Que aqui em Salvador não vai dar, porque talvez tenha poucos empreendimentos com mais de 20 mil, mas 20 mil foi o número que nós estabelecemos na negociação. Poderia ser qualquer empreendimento, né? Depois, por que não é no próprio empreendimento? Pode ser no próprio empreendimento e tem ganho sim, tem contrapartida. Porque se o empreendimento ele vai construir, por exemplo, o coeficiente máximo é 4, os 10% a mais, ele não é que ele não é computável, ele pode ampliar, portanto, 10% o coeficiente, que pode ser feito no próprio empreendimento. Então ele pode construir, por exemplo, um terreno de 10 mil metros, ele pode ser 40 mil metros, ele pode fazer 40 mil metros do que ele vai fazer, mais 4 mil metros de habitação de interesse social, ou ele pode fazer 4 mil a mais do empreendimento que ele já estava fazendo e construir 4 mil metros de habitação de interesse social em outro local, no perímetro que foi definido no plano diretor, e não era assim em qualquer região da cidade. Também qual era esse período? Foi um debate lá com o Secov, né? A princípio era mais restrito, era a mesma macro área, tinha os que defendiam que fosse a mesma quadra, certo? De um lado, né? Nós tínhamos colocado no primeiro substitutivo que era a mesma macro área, que é tem o mesmo padrão. Aí houve toda uma negociação para ficar um pouco mais do que a própria macro área, mas nós não aceitamos que fosse para a área de vulnerabilidade social. Então podia ser na macro área de urbanização consolidada ou na intermediária, né? Grosso modo, para sintetizar um pouco. Em suma, né, é um processo de negociação, isso feito num processo de mobilização. Por que conseguiu fazer um projeto equilibrado? Eu acho que é um projeto equilibrado, né? Por um lado, obviamente, o mercado imobiliário tem muito peso. Tem peso dos vereadores, né? Tem acesso direto ao prefeito, o prefeito acaba sendo de alguma maneira assim. Todo mundo assim, mas não vai parar a construção civil na cidade. Isso é né? O mercado imobiliário, quando sente que alguma coisa o afeta, vem com isso, vai perder emprego e tal, todos esses problemas que a gente sabe que existem. Isso sensibiliza um setor da sociedade. Por outro, a gente tinha um movimento de habitação muito mobilizado, que chegou a acampar em cima de algumas teses. Então você tem setores que têm peso, que têm força política, tem influência na sociedade, tem influência no meio de comunicação, tem influência nos vereadores, e a questão é como conseguir fazer uma mediação onde você consegue encontrar um meio termo, né? Por exemplo, na questão das leis, a mudança que teve nas leis, na primeira proposta que veio no projeto de lei, o movimento popular ficou descontente e os empresários ficaram descontentes. Nosso grande desafio era encontrar uma solução que podia, e nós no final conseguimos, ao criar uma nova leis, uma mais voltada para o mercado e a outra mais voltada para a faixa
para faixa 1, né, para quem está, né, até 3 salários mínimos. Agora, para chegar nessa pactuação, foram várias reuniões, né, que eu fiz com os setores, depois levei o prefeito, porque houve muito trabalho em conjunto com o executivo, né? Levei ao prefeito, e o prefeito falou assim, ele falou assim, não, eu estou achando bom, mas eu quero ouvir. Então, nós fizemos uma reunião, e não era audiência pública, não era nada, porque a audiência pública de todos esses problemas que vocês estão levantando aqui. Mas sem os grupos de interesse. O prefeito fez uma reunião com os empresários que atuavam com a captação de interesse social e fez uma reunião com o movimento pelo direito à cidade e com o movimento social e o movimento de habitação. Fez para testar a proposta, certo? Antes dele dar o apoio, porque obviamente o apoio dele era muito importante para aprovar. Então, por isso se chegou num... Então, só para responder a tua pergunta, porque eu acho que esse processo é um processo que precisa ser construído ao pouco. Eu quero só finalizar falando da questão de audiência pública, esses problemas todos que estão levantando aqui. Obviamente tem a particularidade daqui, eu não quero entrar no mérito, mas esses problemas acontecem o tempo todo. Né? Os que acham que as audiências públicas são poucos, os que acham que está fazendo demais audiência pública, de menos. Né? Eu acho assim, nós da Câmara tivemos a possibilidade de o presidente da Câmara resolveu bancar, né, e colocou bastante recursos para fazer uma divulgação pública do processo. Nós não tivemos inserções na televisão, tivemos inserção nos jornais, nas rádios, no banner de metrô, tá certo? Quer dizer, tanto que no final o presidente ficou muito identificado com o legislativo, porque o processo legislativo teve muita visibilidade, teve todo esse processo de negociação e tudo, né? Mas isso aconteceu, é claro que isso é um recurso, é uma opção que tem que se fazer, seja o executivo ou o legislativo, de onde vai pôr dinheiro para poder fazer com que a coisa aconteça. Mas, vamos dizer assim, se eu pegar o número total que participou, vou finalizar, desculpa, pegar o número que participou, também não foi tão, quer dizer, proporcionalmente à população, também não foi tanta gente. A questão também, Silvio, é o seguinte, em certos lugares tem sensibilidade para falar assim, às vezes o pessoal reclama muito, né, de alguma coisa, né, porque acha que o processo não está suficientemente aberto, e às vezes fala assim, bom, então vamos fazer outra audiência pública para que não haja oposição, porque senão vai se criando uma certa imagem, né, às vezes pode até não ser real, mas de que não está querendo se dar participação, né? E aí então eu acho que essa necessidade de construindo, né, esse processo ela ajuda a depois, né, consolidar, né, o processo participativo, consolidar, né, os outros atores, porque aí tem Ministério Público, tem Justiça, tem vários elementos, tem imprensa, né, e quando se cria a imagem que a coisa não está muito participativa, aí a coisa começa a não dar certo e foi o que aconteceu na São Cassab. São Cassab se criou uma imagem, cidade inteira o processo não era participativo. E chegou uma certa hora que a Justiça chegou e paralisou o processo. Fosse ou não participativo, mas foi essa imagem que se criou. Né? Então, né, eu acho que aí é uma questão de ir construindo, né, um processo que os vários atores se sentam contemplados para poder, dessa maneira, caminhar. E claro que vão ter conflitos, posições diferentes. Aí, uma certa hora, vai depender da correlação de forças, né, na sociedade, para ver o que aprova e o que não aprova. Mas o processo participar ajuda. E às vezes não é só audiência pública, às vezes são outros fóruns de conversa e negociação. Então eu queria agradecer o convite aqui, que foi útil, é interessante de poder participar de processo, não estar no sabor, no calor da discussão, é mais fácil, né? Mais fácil dar conselho do que estar no meio dele. Mas eu acho que eu queria agradecer, dizer que foi bastante útil aqui para mim, ver o processo de vocês, no que eu puder contribuir à disposição, nas minhas possibilidades, porque como eu falei para alguns companheiros aqui, alguns colegas, eu estou meio de férias desse assunto, né, que o prefeito convidou para ser secretário de Cultura, que eu estou achando ótimo, né, são outros problemas, né, são outros problemas, mas eu que participei já 2 vezes de plano diretor e já tinha participado da lei de usurpação do solo, agora não estou passando tão direto da discussão da lei de usurpação do solo, que nesse momento está exatamente nessa mesma situação que vocês estão aqui, né? Tentando fazer audiências públicas, gente reclamando que a participação é pequena, outros, né,
a secretária dizendo que já fez participação demais. Então, esses mesmos problemas que vocês estão colocando aqui acontecem em São Paulo também. Não vamos sair daqui com eles outros que São Paulo é uma maravilha também. Tem todos esses confrontos, esses problemas, eles também têm lá, mas é importante, né, ver se consegue superar essa fase com sabedoria para poder dar um bom resultado. Obrigado. Muito obrigado. Antes do encerramento, eu vou abrir uma exceção, passar a palavra para aquela senhora que tinha solicitado inscrição e não tinha conseguido. Então, que a senhora faça seus comentários, por favor. Eu agradeço. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Nabil e à professora Camila pelas aulas. Assim, foi muito gratificante estar aqui hoje. Queria dizer também que eu fiquei muito feliz da prefeitura ter trazido hoje a maquete aqui, que foi uma das contribuições, né, que a população deu, e eles incorporaram isso. Eu acho muito positivo. Mas eu não consigo não trazer algumas questões, enfim, para a gente conseguir tentar um entendimento. Eu peço licença ao grupo que participa. Eu falo aqui como Marina Teixeira, arquiteta urbanista, e não necessariamente como, enfim, parte do grupo, porque a gente não pactuou isso em conjunto. Mas eu queria ler aqui o artigo 3º, ou o artigo 13º do Regimento Interno aprovado, que diz que são atribuições do facilitador. No inciso 3º ele diz: dispor, em consonância com a mesa diretora e a plenária, sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura ou continuação, quando avaliar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante. Doutor Silva, eu acho que é uma... não sei como dizer isso de maneira sutil, mas eu acho que é uma pena o senhor se vamos dizer assim, apegar em 3 palavrinhas, né? Quando avaliar conveniente. Porque foi um pedido feito, né, diretamente. Eu não vi o senhor abrindo a discussão na própria mesa, e realmente é uma pena que isso não tenha sido colocado à plenária. Eu acho que o que falta um pouco, e é uma crítica pessoal, eu acho que alguns do grupo concordam, mas enfim, é que o discurso ele precisa virar prática. Então, o que a gente tem visto, né, na nossa administração atual é que, por exemplo, se a gente perguntar, né, quantas audiências públicas sobre a linha viva essa gestão atual já promoveu, né? Quantas audiências públicas, né, de fato, discussões abertas, essa administração municipal já promoveu sobre a extinção do Fundubis ou sobre a otorgonerosa, por exemplo. Então, assim, a gente tem um exemplo que é fora do plano diretor, que é uma questão que eu não consigo não pensar nisso quando a gente... Vou ser muito breve. Que é a questão das áreas públicas que foram desafetadas. Então, a gente teve também uma discussão muito exígua, né? Apenas uma audiência pública promovida pelo Executivo, que desafetou quase 60 hectares de áreas públicas municipais. Então, eu acho que o discurso ele precisa virar efetivamente uma prática da prefeitura, e eu faço um apelo aqui porque a gente realmente precisa, né, enfim, fazer com que essa discussão aconteça. É muito bom ter aqui tantas pessoas que ficaram até o final para ouvir esse debate, e eu acho que de qualquer forma a gente já está avançando no processo. Eu tenho uma pergunta muito direta ao Dr. Silva, que é o seguinte: sobre o Transcom, que é um dos instrumentos discutidos até hoje. A gente não tem conhecimento, até o momento, dos resultados da auditoria do sistema Transcom, realizada no início da gestão do atual prefeito. Então, eu gostaria de saber quando e como a SUCOM vai dar transparência e publicidade a esse sistema, né, a essas certidões que foram, enfim, não é só dessa gestão. A gente sabe que é um problema antigo da cidade, mas que o prefeito ele se propôs a tentar resolver essa questão, e até então a gente não tem notícia. Então eu gostaria desse esclarecimento. Eu agradeço. Obrigado. Dentro do tempo eu vou proceder o encerramento. Deixa eu só responder, só para não ficar em aberto.
2 minutos. Duas vezes a moça já abriu a porta. São 2 minutos. Com relação à Transcom, não foi divulgada ainda porque não foi concluído. Existem, uma auditoria foi contratada e foi feita, a controladoria do município também está fazendo. Existem diversos processos abertos, são processos administrativos, todos eles respeitando-se o contraditório para a defesa, que envolve interesses de terceiros. Então, nós estamos cuidando exatamente para que ao final não haja qualquer dúvida sobre o assunto e a gente possa ter... Não, vai terminar a previsão, é que assim que se conclua todos os elementos. A gente quer fazer isso no melhor prazo possível. Se solicitado, sim. Com relação à audiência pública, acho que esse não é o fórum adequado. Acho que tomei a atitude correta para aquele momento. Não me arrependo. Não me pautei em 3 palavras, até porque um artigo de lei ou de um artigo de um regimento ou qualquer ele não está desassociado de um todo. Então não foram 3 palavras, e sim o todo que rege a dinâmica de uma audiência pública, que vai valer para os demais. Não, com certeza não vou agradar a todos vocês, nem pretensão dessa natureza teria. Mas com relação ao Transcom, está tentando reduzir o prazo, terminar isso o quanto antes. Pode acreditar que essa demanda é mais minha do que de vocês, porque é um assunto que está desde a origem abaixo da minha responsabilidade. Eu gostaria de encerrar. Agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado. Eu gostaria de, dando sequência ao encerramento desse evento, parabenizar todos, agradecer a atenção e a presença, a participação efetiva que tivemos nessa tarde, agradecer a FIEB, né, inclusive pedir até desculpas pelo o excesso de tempo, que apesar de toda a recomendação dada, enfim, não teve como evitar os debates. Agradecer a professora Camila pela sua disponibilidade sobre a palestra, o professor Nabil, que é de São Paulo, seus afazeres muito extenuado, mesmo assim de essa brilhante contribuição, certo? Ao Ministério Público da Bahia, demais entidades aqui presentes, a Câmara Municipal de Salvador, certo? A todos aqui presentes, dizer que o Executivo Municipal se sente muito satisfeito e feliz com esse processo de forma transparente, clara e participativa que avançamos. Como o professor Nabil Meco falou, é um processo demorado, um processo amplo, longo, e o Executivo Municipal tem suas atribuições e não se furta suas atribuições, portanto, vai continuar avançando dentro dos seus processos e dentro das providências que a cidade hoje demanda. Portanto, agradecer a todos e dar por encerrado esse evento.